Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 14ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou começar o assunto de portas lógicas. O que são portas lógicas e circuitos lógicos? Tabelas verdades. Para que elas servem? Quantas tem e quais são? Entre estes e muitos outros assuntos serão tratados neste vídeo. Então, vamos começar. Bom pessoal, começando o assunto de portas lógicas. Quem utiliza as portas lógicas? As expressões lógicas. Para determinada tomada de decisão, que utiliza os inputs, que são as entradas de informações, para obter outputs, que são as saídas dos circuitos lógicos. Para representar e analisar os circuitos lógicos e seus resultados, se utiliza de algumas técnicas, tais como tabela verdade. Então, eu vou ter dois estados e eu vou ter que, baseado nestes dois estados, eu vou ter uma saída, que ela será 0, ou numa tensão de corrente elétrica, que eu posso utilizar um high ou nível alto ou ligado, ou L, low, nível baixo desligado. Esta é a parte de circuitos. É a primeira parte que eu vou abordar utilizando as portas lógicas. As portas lógicas também são utilizadas no desenvolvimento de software para representar operações que podem ou não ocorrer. É recebida uma entrada com valores binários para realizar uma tarefa e devolver um resultado. O que isso quer dizer? Eu, no desenvolvimento de software, terei uma condição e eu tenho que determinar se esta condição é verdadeira ou falsa. Então, eu vou ter uma operação com entradas que vão ser representadas com valores binários, como verdadeiro ou falso. Vou realizar alguma coisa e devolver um resultado, como por exemplo, eu quero determinar se um aluno foi aprovado. Aprovado só tem dois estados, sim e não. Ou ele está aprovado ou ele está reprovado. Eu vou criar uma operação. O aluno tem que tirar nota maior ou igual a 7 e tem que ter maior ou igual a 70% de frequência. Os valores binários serão: o aluno tirou nota maior ou igual a 7, verdadeiro ou falso. O aluno tem maior ou igual a 70% de frequência, verdadeiro ou falso. Eu vou juntar estas duas entradas, que vai ter a porta lógica AND, que é a E. Eu tenho que ter as duas entradas como verdadeiras para ter o resultado como verdadeiro. Então, isto é um exemplo de representação no desenvolvimento de software que tem esta utilização das portas lógicas. Nos circuitos lógicos, as portas lógicas armazenam estados de tensão elétrica, que são convertidos em sinais binários, para realizarem tipos de operações e oferecerem um valor como resultado. Isto é o que nós entendemos como uma expressão lógica. Vou começar mostrando as portas lógicas. A primeira porta lógica importantíssima que tem é a AND, ou E. A saída só será 1 somente se as entradas forem iguais a 1. Eu mostrei o símbolo que representa a porta AND e o funcionamento de um circuito. Se as duas chaves estiverem desligadas, a lâmpada está apagada. E mesmo que uma das chaves, ou a primeira ou a segunda, esteja fechada, a lâmpada também estará apagada. Ela só estará acesa quando as duas chaves estiverem fechadas. Aqui está a representação da tabela AND. Então, como que ela funciona? Ela realiza multiplicação, também conhecida como conjunção, entre duas ou mais variáveis binárias. Então, é baseado na multiplicação matemática. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0 também vai dar 0. Só vai dar 1 quando fizer 1 vezes 1. E estes valores, em uma programação, representam dois verdadeiros para dar verdadeiro. Vamos supor, se eu desse uma condição que para o aluno ser aprovado, ele precisa ter frequência a partir de 70% e deve tirar uma nota no mínimo 7. Eu tenho duas condições que obrigatoriamente devem ser verdadeiras. Se ele ter uma nota alta, mas não tem frequência, ou ter frequência e não ter uma nota alta, ele também vai estar reprovado. Então, em situações em que eu preciso ter duas
ou mais condições que obrigatoriamente devem ser verdadeiras, eu tenho que utilizar a porta lógica AND, ou seja, o operador AND. Agora vamos continuar. A segunda porta lógica é a porta OR, ou. A saída só será 1 se pelo menos uma das entradas for igual a 1. Coloquei a representação do símbolo da porta OR e no circuito a lâmpada só estará apagada se ambos os circuitos estiverem abertos. Se pelo menos um circuito estiver fechado, a lâmpada já acende. Aqui é a representação da tabela verdade ou. Ela realiza a soma ou disjunção entre duas ou mais variáveis. Seria a soma matemática tirando o 1, que na soma matemática daria 2. Neste caso, ele está representando dois verdadeiros dá verdadeiro. Então, basta um ser verdadeiro, a condição já sai verdadeira. Ou seja, basta ter 1, que o resultado final será o 1. Como, por exemplo, eu posso colocar que uma determinada marca está dando um certo brinde. Existem 2 produtos da marca que, se eu comprar, eu vou ganhar este brinde. Só que eu só vou ganhar um brinde. Se eu comprar o produto A e não comprar o produto B, eu ganho o brinde. Se eu comprar o produto B e não comprar o produto A, eu também ganho o brinde. E se eu comprar os dois, eu vou continuar ganhando o brinde. Eu só não vou ganhar o brinde se eu não comprar nada da marca. Aí ela não vai me dar o brinde. Então eu tenho que realizar pelo menos uma condição para que seja considerado verdadeiro. Agora vamos continuar. Tem também uma porta chamada XOR, é a porta ou exclusiva. A saída só será 1 se as entradas forem opostas. Eu coloquei as duas representações. Ela pode ser igualzinho à porta OR, com um símbolo na frente, ou um mais diferenciado dentro da porta AND. E ele é representado mais dentro de um círculo. Então, como que funciona a porta ou exclusiva? Ela realiza uma soma especial entre duas ou mais variáveis binárias. Como assim? Seria 0 mais 1, seria a nossa soma matemática normal, que daria 1. Ele não considera 1 mais 1 como 1, ele considera como 0. Por isso que ele é uma soma especial. Ele equivale ao nosso ou. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Eu não posso deixar de realizar as duas tarefas ou realizar as duas, porque ambas está sendo considerado como uma mentira. Por exemplo, eu estivesse indo para uma padaria que ela fosse 2 ruas abaixo da minha e eu tivesse a opção de ir a pé ou ir de bicicleta. Eu não posso ir a pé e ir de bicicleta. Ou eu vou a pé ou eu vou de bicicleta. Então, são situações em que eu tenho 2 opções e eu só posso escolher uma. Se eu não for à padaria, eu não vou ir de nenhuma maneira. Se eu for, eu só posso utilizar uma forma de ir a pé ou de bicicleta. As duas não será possível. Agora vamos continuar. Agora eu vou falar sobre as inversões das tabelas e também da própria variável binária. Como, por exemplo, a porta lógica NOT, que é não. A saída será oposta às entradas. Sempre quando tiver esse triângulozinho com uma bolinha, significa a negação do operador. Eu dei o exemplo da lâmpada. Se ela estiver aberta, ela vai estar ligada. Se ela estiver fechada, ela vai estar desligada, porque equivale justamente ao oposto da entrada. Eu coloquei a tabela verdade, que realiza a inversão, ou seja, a negação de uma variável binária. Ela tem essa representação desse tracinho em cima da variável para indicar a negação. Eu coloquei a variável A equivale a 0, a não A equivale a 1. Quando a variável A equivale a 1, a variável não A equivale a 0. Exemplos de situações que podem ocorrer. Quando o cliente não estiver ativo, é quando eu realizo a ativação do cliente. Quando ele estiver ativo, é o único momento que eu posso realizar a inativação deste cliente.
uma situação que eu posso utilizar a negação, porque eu não posso ativar um cliente ativo ou inativar um cliente que já está inativo. Então, é uma situação em que eu posso utilizar a porta NOT. Agora, vamos continuar. Tem a porta NAND, que é a não e. A saída só será 0 se as entradas forem iguais a 1. Então, era totalmente o inverso da porta E. A representação dela pode, na saída, ter o triângulozinho com a bolinha ou só a bolinha. A expressão é colocada igual a AND, só que um tracinho único grande que informa que não o operador está negativo, mas sim a operação está negativa, é inversa. Aqui está a tabela verdade representando a inversão da porta lógica E. Então, só quando as duas forem 1 é que equivale a 0. Fora isto, todas as outras vão valer 1. Também tem a porta NOR, que é a não ou. A saída só será 1 se ambas as entradas forem iguais a 0. A sua representação também na saída, ou eu coloco o triângulo com a bolinha, ou eu coloco a bolinha. A expressão é igual a OR, só que com tracinho em cima, representando a negação da porta OR. A tabela verdade, mostrando esta inversão, só quando as duas forem 0 é que vai dar 1, o restante vai dar tudo 0. Tem também a porta XNOR, que é a não ou exclusivo. A saída só será 1 se as entradas forem iguais. Mesma representação da saída com o triângulo e a bolinha ou só a bolinha. A expressão é igualzinha à porta OR exclusivo com um tracinho em cima. Aqui é a tabela verdade que vai realizar a inversão da porta lógica XOR. Então, quando der 0 e 1 ou 1 e 0, a saída será sempre 0. Quando estiverem elementos iguais, aí a saída dará 1, como 0, 0 ou 1, 1. Então, aquelas expressões que as portas lógicas utilizam nada mais é que uma equação booleana. E o que é uma equação booleana? É uma função lógica que serve para facilitar o tratamento analítico das diversas funções lógicas possíveis de serem implementadas através das portas lógicas. Então, ele tem o teste, a representação e a equação booleana. Então, AND tem essa figura e a equação booleana é S igual a A vezes B, representando a multiplicação que ele realiza. O OR tem essa outra representação e a equação booleana é S igual a A mais B. A XOR tem a equação S igual a o mais dentro de um círculo, B. A NOT é o triângulo com a bolinha. A equação é S igual o elemento e um tracinho em cima. No caso aqui eu coloquei A e o tracinho em cima. A XNOR é igual a XOR, só que com o triângulo e a bolinha ou só a bolinha. E a equação é S igual a mais dentro de um círculo, B e um tracinho em cima. Tem a porta NAND, que é igualzinha à porta AND com o triângulo e a bolinha ou só a bolinha. E a equação booleana é S igual a A vezes B com tracinho em cima. E por último tem a porta NOR, que é igualzinha à porta OR, com o triângulo e a bolinha como saída ou só a bolinha. E a equação booleana é S igual a A mais B com tracinho em cima. Agora vamos continuar. Eu coloquei uma comparação entre as tabelas e os seus respectivos símbolos. Bom, pessoal, estas foram as portas lógicas, mas para que elas servem? Todo circuito lógico executa uma expressão booleana. E por mais complexo que seja o circuito, ele é composto pela interligação dos blocos lógicos básicos. Para gerar as expressões lógicas, deve-se averiguar qual circuito lógico está trabalhando e, então, adicionar as expressões lógicas estudadas parte por parte até completar o circuito. Então, o que seria isso? Os bits 0 e 1 são pulsos elétricos. Eles pertencem às portas lógicas, tanto que você tem uma entrada 0 ou uma entrada 1. Um conjunto de portas lógicas forma
um circuito lógico. Os circuitos lógicos são justamente os circuitos das memórias, das placas, e é realizado combinações dessas portas lógicas que vão formar esses circuitos. Vamos ver como são essas combinações. Aqui são dois exemplos de combinações. Duas portas OR que se juntam em uma porta AND. Uma porta AND, um operador negativo, um NOT, C, uma porta NAND, que se juntam numa porta OR. Eu vou resolver essas duas combinações lógicas, mostrar a tabela verdade, como que se resolve essas combinações. Primeiro, para realizar as combinações lógicas, deve-se seguir algumas regras. Por exemplo, no primeiro circuito que eu mostrei, eram duas portas OR dentro de uma porta AND. Para separar essas portas OR, eu utilizo parênteses, porque na regra matemática, o vezes viria antes da soma. A porta OR realizaria a soma do A mais B, entre parênteses, vezes a soma do C mais D. Isto é justamente para definir as prioridades. Primeiro eu tenho que realizar a função individual que está com 2 ou mais elementos e depois, por último, eu realizo a operação que está juntando estas funções. Mas para saber qual função eu vou realizar primeiro, eu tenho que utilizar os parênteses e tenho que me atentar aos parênteses que já existem na fórmula, caso eu receba só a fórmula sem o circuito. Segunda regra, existe a fórmula 2 elevado a n. Esta fórmula é utilizada para eu conseguir definir quantas linhas serão colocadas na tabela verdade. O n é a quantidade de variáveis binárias, como por exemplo, naquele primeiro circuito eu tenho 4 variáveis binárias, então eu vou fazer 2 elevado à quarta, que dará 16 linhas. Então eu já tenho a definição de quantas linhas eu vou precisar para montar a minha tabela. E a última regra que eu coloquei é preencher a tabela corretamente. Eu vou ter a quantidade de linhas, eu vou saber as prioridades, mas eu tenho que saber como eu vou preencher esta tabela em relação aos bits zeros e uns. Porque todas as tabelas que eu mostrei só tinham, no máximo, 4 operações. O 0 com 0, o 0 com 1, o 1 com 0 e o 1 com 1. Era sempre 2 zeros, 2 uns no primeiro e no segundo alternava entre o 0, 1 e o 0, 1. Mas como eu vou fazer isso se eu tiver 3 ou mais elementos? Vamos ver. Então, eu coloquei aqui, como se eu tivesse 4 elementos. O A, o B, o C e o D. O primeiro elemento, que é o A, eu vou fazer a mesma conta de 2 elevado a n, só que eu vou colocar de trás para frente, da mesma forma que eu coloco os índices 0, 1, 2, eu vou colocar os índices 0, 1, 2, 3. Então, o primeiro elemento, que é o A, vai ser 2 a terceira, dará 8. Este 8 é justamente a quantidade sequencial de zeros e uns. Eu vou colocar primeiro 8 zeros e depois 8 uns. No segundo elemento, que é o 2 elevado à segunda, vai ter primeiro 4 zeros, depois 4 uns. No terceiro elemento, 2 elevado a 1, vão ter 2 zeros e 2 uns. No quarto elemento, 2 elevado a 0, vai ter uma alternância de 1 zero e 1 1. Eu coloquei aqui uma observação, né? Isso subtraindo 1 do número elevado a 2. Então, eu coloquei índices em cima das letras e eu tenho como saber qual elemento eu vou utilizar. Agora, vamos fazer aqueles dois exemplos. O primeiro exemplo que eu coloquei, que são duas portas OR, e a junção delas é através de uma porta AND. Primeiramente, eu vou definir a porta. Eu peguei a primeira, a segunda e a terceira que tem. Coloquei como S1, como se fosse solução 1. É igual a mais B e defini os parênteses para separar esta operação. Depois eu farei o C mais o D entre parênteses e a última solução seria o S1 vezes o S2, que é o A mais B entre parênteses vezes o C mais D entre parênteses.
Bom, pessoal, agora eu vou começar a resolver aquela combinação de porta lógica. Primeiramente, eu tenho que ver as regras. O primeiro elemento, ele tem que ter 8 zeros e 8 uns, que é o elemento A. Então, eu vou começar colocando 8 zeros. A tabela está dividida em duas. Então, a primeira parte vai ser tudo zero, no primeiro elemento. E a segunda parte vai ser tudo 1. Agora tá tudo certinho. 8 zeros, 8 uns. Eu vou para o segundo elemento. Ele tem que ter 4 zeros e 4 uns, que é o elemento B. Então, metade da primeira parte tem que ter 4 zeros e 4 uns. E a segunda metade, mais 4 zeros e 4 uns. Agora eu vou começar a preencher a segunda parte com 4 zeros e 4 uns. Pronto, agora eu tenho que ver o terceiro elemento. Então, o terceiro elemento deve conter 2 zeros e 2 uns, que é o elemento C. Então, vamos lá. 2 zeros, 2 uns, vai alternando. 1, 0, 0, 1, 1. Agora na segunda parte. 0, 0, que tinha terminado com 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Agora vamos ao quarto elemento. O quarto elemento deve conter 1 0 e 1 1, que é o elemento D. Então, eu vou colocar alternando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Agora eu vou na segunda parte. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Agora a tabela está completa. Então, eu volto para a primeira parte e agora eu vou começar a resolver as soluções. Agora eu vou pegar a solução 1, que é o A mais B. Primeiramente, eu já vejo tudo que tem 2 zeros e vou preencher com 0, porque na tabela ou 2 zeros é a única forma de dar 0. Basta ter 1, 1, que dará 1. Depois que eu elimino os zeros, eu vou só preenchendo com 1. Então, ficaram 4 zeros e 4 uns. Agora, vou na segunda parte. Na segunda parte, todos eles têm pelo menos 1, 1. Então, automaticamente, eu já vou colocando 1 em todo o restante da coluna. Justamente para agilizar, uma forma rápida que tem para realizar o preenchimento da tabela verdade. Principalmente quando tem muitos elementos. Aí fica toda preenchida com 1 e a primeira parte fica preenchida com os 4 primeiros elementos zeros e o restante tudo 1. Agora eu vou para a segunda solução. Primeiramente, eu vou ver todos os que são 2 zeros. O primeiro coloco em itálico e o quinto também coloco em itálico. Preencho já com 0. Como é outra tabela OR, que é o C mais D, aí eu só elimino os 2 com 0 e o restante eu vou preenchendo tudo com 1. Então, ficou 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Agora eu vou para a segunda parte. Na segunda parte, tem o primeiro, que são 2 zeros, coloco em itálico. Tem o quinto também, que são 2 zeros, coloco em itálico. Vai acabar dando o mesmo resultado. 0 no primeiro, 0 no quinto e 1, 1, 1. Na segunda parte, no final da tabela, 0, 1, 1, 1. Ficou a mesma coisa. Agora eu volto para a primeira tabela e vou resolver a porta E, que é justamente a solução 1 vezes a solução 2. Começando, a solução E só vai dar 1 quando ambas tiverem 1. Então, seleciono todas que têm 1. Vou colocar um sublinhado no 1, para eu ter como referência todas que têm os 2 uns. Preencho com 0 onde não tem sublinhado, porque eu sei que tem pelo menos um 0. E o restante com 2 uns, eu coloco 1. Então, deu 5 zeros e 3 uns na primeira parte. Vou colocar o
o 1 em negrito e com sublinhado para eu definir, e o 0 negrito e itálico, para ficar visualmente mais definido, onde tem o 0, onde tem o 1. Agora, vou fazer o mesmo esquema, todos que tem 2 1s, eu coloco o sublinhado, que é a primeira parte dos 3 1s, e a última parte com os 3 1s. Coloco todo sublinhado, e aí eu preencho os com 0, onde não tem o sublinhado, que é o primeiro e o quinto, e os outros eu vou preenchendo com 1, para agilizar e facilitar. Agora eu vou fazer o mesmo esquema, vou colocar todos em negrito. Pego onde tem 1, coloco sublinhado. Pego onde tem o 0, coloco o itálico. Na parte de baixo a mesma coisa. Onde tem o 0, eu coloco o itálico. Onde tem o 1, eu coloco o sublinhado. E assim fica pronto a nossa tabela verdade do primeiro circuito. Eu coloquei numa outra página o circuito com as respectivas equações booleanas e a tabela verdade completa com as 16 linhas. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou continuar este assunto de portas lógicas. Vou fazer o segundo exercício de circuitos lógicos, falar sobre os teoremas e muitos outros assuntos. Então não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série no qual falei de definições importantes, tradutores, linguagens de programação, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!